Você está empolgado com a palavra de Deus? Graças a Deus. Pai Celestial, graças te damos por essa oportunidade de estarmos conectados, juntos. Cremos que estamos em um ambiente de intervenções, em um ambiente onde o sobrenatural vai estar operando em nossas vidas. Nós não estamos aqui por uma coincidência, estamos aqui porque estamos desejosos que você se manifeste e provoque todas as intervenções necessárias. Obrigado por olhos para ver, ouvidos para ouvir e por uma percepção aguçada para um novo dia e para um novo tempo. Em nome de Jesus, esse é o dia que o Senhor agiu e nós estamos cheios de expectativa para... Amém? Quantos estão prontos para Deus fazer algo em sua vida hoje? Porque sempre que a gente se reúne em ambientes como esse, a gente não se reúne somente para algo natural ou para um ajuntamento, obrigado, mas nós nos reunimos para que coisas sobrenaturais aconteçam. Então, se você veio aqui e existem coisas, ou se você precisa que o impossível aconteça, você está no lugar certo. Porque a igreja é um lugar onde o poder de Deus te alcança e como o pastor Bud falava, né, você não veio só para esquentar um banco, você veio para receber algo sobrenatural e algo sobrenatural vai te assistenciar essa noite. Amém? Então eleva o nível da sua expectativa porque Deus vai te alcançar hoje e coisas vão ser ministradas ao seu coração. Então eu quero agradecer, né, a essa família preciosa, o pastor Leonildo, Sheila e toda a sua equipe, né, que de uma forma tão honrosa me recebeu durante esse tempo. Sei que foi bem rápido, né, mas eu já estou com expectativa para a próxima oportunidade que Deus vai promover para estarmos juntos. E é maravilhoso ver o fruto da palavra nessa região. E como Sheila falou, eu creio que a entrada, né, da escola de ministros, Deus abrindo porta para um novo tempo, para uma nova oportunidade. Então fica com expectativa, porque você está dentro dessa oportunidade que Deus está trazendo para o norte, e haverá uma grande colheita, uma grande manifestação do sobrenatural, e nós vamos colher tudo aquilo que divinamente foi proposto para as nossas vidas. Amém? Trago saudações, né, da minha família, da minha esposa Miriam e da minha filha Elissa, que está com 2 anos de idade, né, cheia de novidades, cheia de dente e de muita coisa boa acontecendo. E tem sido um deleite essa fase e tudo que Deus tem feito, né? Nós estamos nessa fase em nossas vidas, servindo ao Senhor através da coordenação doutrinária. Nós estamos à frente da coordenação doutrinária do ministério que abrange todas as nossas igrejas, escolas, né? Atuamos também numa supervisão sobre os professores do Rema e tem sido uma oportunidade rica, né? Muitas responsabilidades, muitos desafios, mas estamos sendo obedientes a Deus, às suas instruções, e aquilo que a gente não sabe fazer, Deus sabe como fazer, né? O mais importante quando estamos em algo, em uma função, é entender que quando Deus nos coloca lá, Ele vai nos dar habilidade, força, sabedoria para que possamos fluir com Ele e sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que Ele tem nos conectado. Amém? E temos viajado pelo corpo de Cristo, pregando a palavra e ministrando ao Senhor, né, ministrando ao povo, à medida que Ele tem aberto as portas e nos conectado a esse lugar. A gente tem também uma conferência chamada Avivamento e Milagres. Esse evento são reuniões do Espírito Santo, né, um tempo mesmo de visitações, demonstrações e manifestações do Espírito. E a gente vai ter 3 edições esse ano. Nós vamos ter uma edição no Sudeste, que vai acontecer lá em Belo Horizonte, de 28 a 30 de julho. Nós temos uma edição também em Campina Grande, que acontece de 2 a 4 de setembro. E vamos ter uma edição em Brasília, né, que inclusive o pastor Leonildo e Sheila já estiveram conosco em uma dessas edições lá em Brasília, que vai ser de 17 a 19 de novembro. E sempre são tempos do Espírito, né, tempos de refrigério, tempos de revelação, tempos de novos nortes da parte de Deus. Então, se você conseguir estar conosco em uma dessas oportunidades, será uma grande bênção e honra ter você lá. Amém? Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, nós também temos um site, né, fernandoleal.com.br. Lá você vai encontrar textos, vídeos, mantos, mistérios e
Coisas que vão poder abençoar a sua vida. Amém? Aleluia. Dê um sorrisinho para mim com os olhos. Alguns estão muito sérios essa noite. E nós estamos em um ambiente para nos divertirmos. Para se divertir, para receber de Deus. Amém? A igreja não é um lugar religioso onde a gente vem somente para ouvir. A gente vem para receber, mas também vemos para dar algo a Deus. Para responder a Ele e responder ao que divinamente Ele tem para as nossas vidas. E pensando sobre essa noite, me veio o texto lá de Romanos 14, 17. Eu gostaria que você abrisse lá, ou acompanhasse juntamente aqui pelo telão. E diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz comigo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre esses 3 pilares que envolvem a manifestação do Espírito, ou que envolve a pessoa do Espírito Santo. Como você sabe, o Espírito Santo está dentro de você. Se você é nascido de novo, a presença dele está aí, 24 horas por dia. Pode ser que você não está dando a devida atenção a ele, mas ele está aí. Ele está para mudar a tua vida, ele está para fazer com que coisas possam acontecer em medidas muito maiores. E, infelizmente, muitas pessoas tratam o Espírito Santo como Gasparzinho, o fantasminha camarada, ou como uma força, uma energia, mas ele é uma pessoa que está dentro de mim, que está dentro de você e pode te socorrer em qualquer tipo de adversidade que você esteja vivenciando. E vamos percorrer sobre esses 3 pilares: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz comigo: eu sou a justiça de Deus. Infelizmente, a religião, ela imprimiu no homem um sentimento de indignidade. E as pessoas, muitas vezes, elas se sentem indignas de estar diante de Deus. A consciência do pecado, muitas vezes, tem sido mais forte sobre algumas pessoas do que a consciência de que elas são filhas de Deus, de que elas são redimidas pelo sangue de Jesus. Lá em Hebreus 9:12 diz: e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Diz comigo: eu fui redimido. A Bíblia está dizendo que nós não fomos comprados com o sangue de bodes, de animais, mas nós somos comprados por algo incorruptível. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E a palavra redenção, ela quer dizer exatamente isso: trazer de volta. Está dizendo que o homem estava perdido em uma condição de pecado por causa do que Adão fez, E a Bíblia diz que todos morreram em Adão, mas todos foram vivificados em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que aquilo que foi perdido por Adão, o sangue de Jesus trouxe de volta para nós. E quando nós temos uma consciência, como a Bíblia diz, que ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos considerados a sua justiça, para que nele, como a Bíblia também fala em Efésios 1:3, diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Essa palavra abençoado significa capacitado para ter sucesso. Significa que a bênção do Senhor está sobre você, e essa bênção é como um muro ao seu redor, onde nenhum mal pode penetrar. E quando nós temos uma consciência que somos a justiça de Deus, temos a consciência que nós somos os seus filhos, temos a consciência que nós pertencemos à realeza, temos a consciência que não importa o quão frustrante foi o seu passado, como Deus te vê agora, Ele te vê através do sangue de Jesus. E a consciência de ser filho de Deus deve prevalecer sobre a consciência do que um dia o diabo fez. Porque, irmãos, existe uma diferença entre aqueles que têm a consciência que são justiça de Deus e aqueles que não têm a consciência que são justiça de Deus. Porque aqueles que não têm a consciência que são justiça de Deus estão esperando chegar no céu para andar em vitória. Aqueles que não têm consciência que são justiça de Deus estão esperando chegar no céu para andar em suprimento. Estão esperando chegar no céu para andar em saúde divina. Mas eu te digo, aqueles que sabem o que são, sabem o que têm, sabem que foram comprados pelo sangue de Jesus. Eles não esperam chegar no céu para andar em vitória. Eles não esperam chegar no céu para andar em saúde divina. Eles começam reinando aqui e continuam reinando lá.
Então diz comigo, eu sou a justiça de Deus. Então pelo sangue de Jesus, você foi feito a justiça de Deus. Sabe, você cresce em fé, você cresce espiritualmente, mas você não tem como crescer em justiça. Por quê? Porque quando você nasceu de novo, você se tornou 100% justo. Você é tão 100% justo agora, quando você nasceu de novo. Eu sei, como eu falei, que a religião ela quis imprimir no homem esse sentimento de indignidade. E a gente se acha inacessível a Deus ou ao que Ele pode fazer. Mas em uma visitação que o irmão Reagan teve de Jesus, onde Jesus apareceu para ele, ele disse que quando teve aquela visitação, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse, eu não sou digno de olhar na sua face. E Jesus disse para ele, levante a sua cabeça, olhe para mim, porque o meu sangue tornou você digno de olhar na minha face. Então sabe de uma coisa, é isso que o sangue de Jesus fez por você. Abriu um caminho que estava bloqueado. Abriu um acesso que estava fechado. E te fez ser tudo aquilo que divinamente Deus te chamou para ser. É como, por exemplo, um avião, né, em voos internacionais. Aquele avião está dividido em classes, né? Existe a classe econômica, a classe executiva, a primeira classe. E aquelas pessoas estão tendo o mesmo destino. Mas elas estão tendo tratamentos diferenciados no decorrer da viagem. E sabe de uma coisa? Eu não vou, porque muitas vezes a gente pode estar sobrevivendo na vida para um dia chegar no céu. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou sobreviver, eu vou reinar. Eu não vou passar a minha vida no fundo do avião, enquanto existe um acesso liberado para que eu possa viver o melhor de Deus nessa vida. Amém? Diz comigo, eu fui chamado para ser filho de Deus. Então eu te digo uma coisa, nós estamos todos no mesmo avião. Estamos todos indo para o céu. Mas existe uma diferença entre aqueles que têm uma consciência de que são justiça de Deus e aqueles que não têm consciência que são a justiça de Deus. A Bíblia diz em 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir, diz comigo, destruir as obras do diabo. Repete isso comigo, diz o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, essa manifestação do Filho de Deus não somente foi algo para afetar você espiritualmente, mas o fato de Jesus ter se manifestado para destruir as obras do diabo, isso afeta o nosso espírito, alma e corpo. Isso afeta você nas 3 dimensões. Claro que quando alguém nasce de novo, ele não muda automaticamente, né? Alguém que nasce, se você nascer de novo hoje, você não emagrece de repente, ou se não tinha cabelo, aparece cabelo. Não é assim que acontece. Fisicamente parece que nada aconteceu, mas espiritualmente existe uma mudança que aconteceu na hora. Espiritualmente existe algo que foi mudado na hora em que você nasceu de novo. Na hora em que você nasceu de novo, você foi transferido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu amigo, você não está abandonado, você não está lançado na vida como batata à própria sorte, você não está destinado, porque o meu avô teve câncer, meu tataravô teve câncer, meu tratravô teve câncer, mas o fato de você ser a justiça de Deus quebrou essa forma. E não importa que tipo de maldição hereditária operava em sua família, você agora tem o DNA da família de Deus. Você tem a própria vida de Deus operando dentro de você. Eu te digo uma coisa, se isso não empolga você, não sei o que pode te empolgar. Porque não existe nada tão poderoso como o fato de que Ele ressuscitou e que nós ressuscitamos com Ele. O fato de que Jesus ter se levantado dentre os mortos e a sua manifestação ter destruído as obras do diabo faz com que todo e qualquer impedimento que estava destinado para mim e para você fosse removido. A única coisa que pode te manter escravo é a ignorância. Porque o maior inimigo de um nascido de novo não é o diabo, o maior inimigo de um nascido de novo é a ignorância.
Mas quando você conhece a verdade, e essa verdade te liberta, não existe demônio do inferno que possa segurar o plano e a vontade de Deus para a sua vida. Eu declaro que há uma liberação do céu sobre sua vida essa noite. Eu declaro que nós estamos entrando em um processo de aceleração. E coisas que pareciam que não iam acontecer, vão acontecer pelo poder de Deus. Então fique livre da vergonha do passado. Fique livre de coisas que não funcionaram. Como Filipenses 3:13 diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Quantos estão prontos para ir para as novas coisas que estão diante de você? Às vezes a gente pensa que viver de passado é quando uma coisa aconteceu há 20 anos atrás e aquilo ainda está martelando na sua cabeça. Mas sabe o que é viver de passado? É quando um problema aconteceu 8 da manhã e ainda agora, até agora, está movendo na sua cabeça. Mas quando uma adversidade surge 8 da manhã, você vai dizer, diabo, já são 8:01. Eu decido deixar o que para trás fica e eu avanço para o que está diante de mim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz comigo, paz. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 165, diz, grande paz tem os que amam a tua lei e nada os faz tropeçar. Há uma versão que diz, grande paz tem os que amam a tua lei e nada os ofende. Porque a paz se torna um escudo, onde pessoas podem amaldiçoar você na sua cara e aquilo não muda você. Onde pessoas podem rejeitar você de uma forma bem expressiva e simplesmente aquilo não muda a condição em que você se encontra. Às vezes pessoas são como um balde furado, elas vêm para a igreja, elas louvam, elas se empolgam, mas quando elas saem pela porta, a primeira tribulação que surge vai roubar tudo o que elas receberam. E quando aquela mulher do fluxo de sangue foi curada, Jesus disse, vai-te em paz. Paz era uma condição para que ela pudesse manter o que recebeu. Saiba que paz é uma condição para que você possa manter aquilo que está influenciando, entrando e mudando coisas em sua vida. Amém? Você não foi chamado para sair daqui e ficar coçando a cabeça, preocupado com o que vai resolver amanhã. Às vezes você está se preocupando com situações que Deus resolveu mês passado. Ei, o Deus que supriu você mês passado vai suprir esse mês de novo. E quando nós entramos nesse lugar de confiança, quando nós permanecemos na paz que excede todo o entendimento, principalmente em dias de adversidade, em dias em que as coisas parecem que não estão funcionando. Eu não estou dizendo, irmãos, venha para a fé e tudo vai ser um mar de rosas. Eu não estou dizendo, venha para a fé e nenhum tipo de adversidade vai surgir na sua caminhada. Porque quando você vem para a fé, você vem para o ringue. Quando você vem para a fé, você vem para um lugar que o diabo não gosta. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que a nossa fé, ela é a vitória que vence o mundo. Essa palavra vencer do original significa campeão supremo. É a ideia de alguém que pode cair aqui, pode cair ali, mas no final ele vai estar no topo. No final aquela circunstância não domina a sua vida. No final ele não vai estar murmurando, reclamando e dizendo dessa vez não funcionou. Não, no final ele vai estar dizendo, porque Deus foi poderoso antes, ele vai ser poderoso agora. O Deus que me livrou antes vai me livrar agora. Ah, irmão, mas eu fui curado de uma doença e ela apareceu de novo. Deus te cura de novo. Amém? Ah, mas uma situação se levantou outra vez. Deus é poderoso para te tirar dela de novo. Glória a Deus. Talvez existam alguns processos que você passe por eles. Porque o que eu acho interessante sobre a Bíblia é que ela não é um livro que nos priva do problema. Ela diz, você vai passar pelas águas e elas não te afogarão. Você passará pelo fogo e ele não arderá em você. Jesus disse em Lucas 10, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele não diz que você tira do caminho, ele diz, vai estar lá e você pode passar por cima deles. Alguns estão esperando tudo ficar certinho para andar em paz. Alguns estão esperando uma bacia de dinheiro aparecer na porta para ficar em paz. Mas Deus está dizendo, independente que esteja lá ou não, isso não impede você de permanecer no fluir da paz.
Amém? Aleluia. Aleluia. O salmista diz no Salmo 23, o Senhor coloca uma mesa na presença dos meus inimigos. Alguns pensam que essa mesa é no céu, mas essa mesa não é no céu, porque o diabo não vai estar no céu. Essa mesa é na terra. E Deus está dizendo, mesmo que eu esteja presente, isso não impede você de se assentar à mesa. Mesmo que o diabo esteja lá, isso não impede você de fluir no suprimento. A questão é que pessoas dão muita ênfase ao que o diabo pode fazer. Mas que tal darmos ênfase ao que Deus pode fazer? Amém? Quando aqueles discípulos foram, lá em Lucas 10 também, eles foram liberados, 70 discípulos, para fazer uma missão, e eles voltaram admirados, e voltaram falando, mestre, nós falamos com os demônios e eles nos obedecem. E Jesus disse, não fiquem admirados porque vocês falam com os demônios e eles obedecem vocês. Mas fiquem empolgados porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que ele estava dizendo é, pare de dar ênfase ao poder que está embaixo de você e comece a dar ênfase ao poder que está acima de você. Ele disse, eu vi Satanás cair como um relâmpago. O que ele estava dizendo é, ele está caído, ele não é nada. E quando você foca de que o maior é o que está em você do que o que está no mundo, as coisas vão começar a funcionar em medidas diferentes. Diz comigo, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Eu lembro quando Elissa nasceu e a gente levou ela, para tomar a primeira vacina. As 2 primeiras vacinas, na verdade, pai e mãe de primeira viagem. E você fica pensando, meu Deus, como vão furar essa criatura, desse tamanho. E a gente levou ela com o coração na mão. Mas nós sempre ministrávamos sobre Elissa, quando ela estava no ventre. E nós dizíamos, você é uma menina de paz, grande paz está sobre você. E nós sempre falávamos com ela, falávamos sobre ela. E nós levamos ela para tomar essa vacina, e é aquela que toma no braço, que é bem dolorida, uma que toma na perna também. E chegamos lá, tinha criança chorando para todo lado. E a Elissa chegou dormindo, e ela tomou uma vacina no braço, tomou a vacina na perna, dormindo, permaneceu. Voltou para casa, depois acordou como se nada tivesse acontecido. Sabe de uma coisa? Processos vão acontecer. Talvez você passe por algumas coisas, mas grande paz estará sobre você. E vai ser tão diferenciado que nem vai parecer que você um dia passou por aquilo. Quando o irmão Reagan foi levantado do leito de morte, antes dele ser levantado do leito de morte, Deus falou com ele sobre Mateus 6. Mateus 6, 25, sobre ele não se preocupar com coisa alguma. E ele disse, mas eu fui acostumado a vida toda a me preocupar. Eu fui acostumado, a minha avó, a minha mãe, eram campeões em preocupação. E Deus disse para ele, porque se você não lidar com o pecado da preocupação, você vai bloquear a influência do meu poder. Você vai ser curado, mas você facilmente vai perder o que você recebeu. Porque ele tinha 8 doenças incuráveis, os médicos já haviam desenganado, todo mundo estava esperando ele morrer, todo mundo programava o velório dele do lado da cama e dizia, que música você quer que cante no seu velório? Quais as flores você quer no seu velório? Mas ele descobriu pela palavra de Deus que ele não precisava morrer com 17 anos de idade. Ele descobriu que havia poder suficiente na Bíblia e no que Jesus fez para mudar qualquer condição que o médico diga. Qualquer condição que o diabo tenha colocado sobre alguém. É como nós lemos, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Sabe o que isso quer me dizer? Que quando o poder de Deus está em manifestação em um ambiente, aquilo que o diabo fez por 5 anos na vida de alguém muda em 5 segundos. Deixa eu falar para você, ver se você se anima. Quando o poder de Deus está se movendo, o que o diabo fez por 5 anos, muda em 5 segundos. Não sei que sentença o diabo disse que não mudaria. Quando Deus está se movendo, aquilo é acertado em cheio. E mudanças estão para acontecer de uma forma radical.
Porque sabe, irmãos, nós não fomos criados para andar em ansiedade e preocupação. Preocupação destrói a fé. Qual é um sintoma de alguém preocupado? Está pensando muito naquilo. Você está pensando sobre aquilo, pensando e aquilo vem e volta para você, vem e volta para você. E aquilo é um sinal que você está preocupado. O filho é para chegar meio-dia, dá meio-dia e ele não chega, você já começa a pensar tudo que não presta. Isso é preocupação. 10 vezes, liga 10 vezes para saber como está o filho, liga 10 vezes para saber como está o marido. Preocupação. O meu pai foi caminhoneiro muitos anos e ele disse que um amigo dele foi encher o tanque do caminhão com diesel e o cara do posto de gasolina se confundiu e colocou gasolina em vez de diesel. E destruiu o motor. Porque não foi construído para gasolina, e sim para diesel. Sabe que você não foi construído para absorver preocupação. É por isso que preocupação destrói o corpo, destrói a mente, destrói as emoções. Você foi construído para viver debaixo da paz que excede todo entendimento. Então Mateus 6,25 diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Aleluia. Então, se Jesus está dizendo para não andarmos ansiosos por coisa alguma, isso é um mandamento. Coisa alguma. Ele usa coisas simples. Você não tem nem que estar preocupado pelo que vai comer, pelo que vai beber. Porque se há um Deus no céu que cuida dos pássaros, Ele cuida de você também. E eu declaro, pessoas que estão debaixo de peso de ansiedade e preocupação, pessoas que até estão tomando remédio controlado para dormir, porque há tanta perturbação sobre a sua mente que você não consegue ter um minuto de paz. Eu declaro que isso vai cessar hoje. Eu declaro que todo o peso que tem gerado perturbação, que tem trabalhado para te colocar fora da vontade de Deus, não vai poder segurar aquilo que divinamente Deus criou sobre a sua vida. Eu vi a história de um pastor, por exemplo, americano. Ele precisava de uma quantia de dinheiro alta para pagar uma dívida. E ele pensando sobre aquilo, preocupado sobre aquilo. E Deus disse para ele, vai pescar. Isso é bom para vocês aqui também, né? Ir pescar. E ele foi pescar e chegou lá, esqueceu daquela situação. Parou de pensar nela. Quando estava voltando para casa, a mulher dele chegou e disse, fulano de tal passou aqui e deixou um cheque que era exatamente a quantia que ele precisava para pagar aquela dívida. Pense o quão poderoso é isso. Ele só parou de pensar naquela situação. E algo que estava bloqueado foi desbloqueado. E atingiu a necessidade dele em cheio. Sabe, talvez alguns precisam ir pescar. Talvez alguns precisam ir olhar para os pássaros. Talvez alguns precisam simplesmente parar de pensar sobre algumas coisas. E deixar que o poder de Deus possa atingir toda e qualquer necessidade que o diabo tenha levantado. Porque esse é um novo dia e é um novo tempo. E nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem programado para as nossas vidas. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz comigo, alegria. Mais alto, alegria. E sabe que a alegria é algo que pode ser demonstrado? Pessoas falam, não, eu estou alegre por dentro. Não, a alegria pode ser demonstrada, a empolgação é demonstrada. Outros dizem, eu acabei de ter um tempo com Deus. Não, quando você tem um tempo com Deus, a alegria está em manifestação. Eu sei que muitas pessoas acham que rir não tem muito a ver com ser espiritual. Mas a Bíblia diz no Salmo 2 que Deus está no trono rindo dos seus inimigos. Então eu te digo uma coisa, não tem como você ser mais espiritual do que Deus. Se Deus está no trono rindo dos seus inimigos, isso é uma dica que eu e você precisamos nos alegrar também. Amém?
Paulo disse em Filipenses 4:11, eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação que eu me encontre. A Bíblia Amplificada diz, eu aprendi o segredo. Eu aprendi a não estar perturbado. Eu aprendi a estar satisfeito ao ponto em que não sou perturbado em nenhum tipo de adversidade que surja ao meu redor. E sabe, quando Paulo escreveu isso, ele não estava na beira do mar, ou na beira do rio, com uma rede, deitado. Não, ele estava preso, acorrentado pelos pés, dentro de um esgoto, chicoteado, machucado. E é naquele ambiente que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. É naquele ambiente que ele diz, quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabe, meu irmão, se um homem estava preso, acorrentado, abandonado, e ele tinha a consciência que podia viver de dentro para fora, e não é o que estava fora que governava ele por dentro, mas era o que está dentro que governava ele por fora, eu te digo, você com certeza, por mais que haja adversidades ao seu redor, eu garanto que você está numa melhor condição do que ele. E nós não estamos pregando isso como um chavão evangélico. Nós não estamos pregando isso para levantar ou para massagear a alma de ninguém. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Uma vez chegaram para o pastor Bud, disseram, pastor Bud, nós não acreditamos em milagres. E ele disse, problema seu, não vai ter nenhum. Amém? É simplesmente assim. Se você não crê, não flui para você. Mas se você crê, mudanças vão acontecer. Eu declaro, enquanto você está se alegrando aqui, coisas estão acontecendo fora desse ambiente. Enquanto você está se alegrando aqui, coisas estão acontecendo na tua casa, no teu trabalho. A sua segunda-feira vai ser uma segunda-feira diferente. Porque enquanto você está se alegrando, vai haver um trabalhar divino, vai haver um trabalhar de anjos, vão haver mudanças, coisas que o diabo disse que não mudava, coisas que o homem disse que não ia mudar, mas enquanto nós estamos em alegria, coisas vão afetar todas as áreas da nossa vida. Faz assim para o seu irmão, Ah, não, irmão, isso é o meu jeito. É a minha personalidade. Eu não estou falando sobre personalidade. Eu estou falando que existe uma alegria em todo nascido de novo. Que quando é manifesta, isso mostra ao diabo quem está no controle. Ah, não, é o meu jeito, é a minha forma. Mas sabe, se alguém chegasse em casa e ligasse o fogo do fogão e colocasse a mão lá, não ia dizer, esse é o meu jeito mesmo, eu sou assim. Não, quando você tem um contato com o fogo, você tem uma reação. Eu não sei se você já teve a drástica experiência de alguém fechar a sua mão na porta do carro. É terrível, não é? Mas a pessoa que teve aquela experiência não faz assim, ei, benção, a minha mão, tu fechou aqui, tu pode vir abrir a porta? Não, meu amigo, pelo menos um grito escapa. Porque quando algo forte acontece, uma reação forte é emitida. Então sabe de uma coisa, existe algo forte da parte de Deus acontecendo com você hoje. E sabe de uma coisa, eu não só vou ver a bênção de Deus fluindo na vida de alguém. Eu vou entrar em tudo aquilo que Deus divinamente propôs para a minha vida. Aleluia. Les Samuel, que era um discípulo de Smith Wigglesworth, e eles tiveram uma reunião um dia, e Les Samuel só tinha 20 anos de idade, né? Smith Wigglesworth tinha 80 anos na época. 80 anos. E Les Samuel disse, eu nunca vi você triste. Em todos esses anos que estou com você, nunca vi você murmurando, nunca vi você chorar. Qual é o seu segredo? Parece que sua vida nunca tem problema. Ele disse, eu tenho situações como qualquer outra pessoa, mas eu decidi viver de dentro para fora. E todos os dias, quando eu acordo, eu danço diante do Senhor durante 10 minutos. Pensa nisso, um velhinho de 80 anos, dançando diante do Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa, ou você tem que ser assim, mas o que aquele homem estava dizendo todos os dias é, eu estou no controle e não o diabo.
É a palavra de Deus que está no controle e não o diabo. É a alegria que está no controle e não o diabo. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Enquanto eu tenho motivos para estar depressivo, eu vou me alegrar. Enquanto eu tinha motivos para retornar, eu vou me alegrar. Quando parece que nada vai acontecer, aí é que eu vou me alegrar. Quando parece que tudo está dando errado, eu vou lá e aumento a temperatura. Porque sabe de uma coisa? Quando a gente se move em alegria, a gente não vai ser um termômetro, a gente vai ser um controlador. Porque um termômetro ele vai detectar, ele vai mostrar a temperatura do ambiente. Se está quente, ele vai mostrar que está quente. Se está frio, ele vai mostrar que está frio. Mas um controlador é aquele que mesmo que a temperatura esteja baixa, ele está lá para aumentar. Ele diz, sabe de uma coisa? Eu estou no controle, eu vou aumentar o fervor. Ah, mas eu tinha tudo para chorar, eu vou agora rir. Ah, eu tinha tudo para ficar sentindo pena de mim mesmo, mas eu creio que Deus é poderoso. Eu não sei porque isso aconteceu, mas eu sei que há um poder para me tirar dessa situação. Eu não vou ficar sentindo pena de mim mesmo. Ah, por que, Senhor? Por que comigo? Por que está dando errado? Por que com fulano funcionou? Não, essa não é a arena da fé. Esse não é o lugar que Deus opera. Eu estou naquele lugar onde eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou naquele lugar onde eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Porque pensa sobre a própria vida de Paulo. Ele foi um homem que decidiu se reinventar em tempos difíceis. Em Atos 27, ele acabou de sobreviver a um naufrágio. Todo o navio foi perdido. Cai em uma ilha chamada Malta. Naquela ilha ele vai fazer uma fogueira. A Bíblia diz que uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, agarrou na mão de Paulo. Os nativos daquela ilha, que sabiam o efeito do veneno daquela serpente no corpo humano, disseram, meu amigo, esse caba, né? A gente fala lá na Paraíba, esse caba é um azarado, né? Porque acabou de sobreviver a uma situação, chega aqui, uma nova situação acontece. Ele deve ter feito uma coisa muito grave na vida, e achavam que Paulo era um assassino. Mas, naquela mesma ocasião, eles estavam esperando ele inchar e morrer. Por causa do efeito do veneno daquela serpente. Talvez algumas pessoas estão esperando você inchar e morrer. Talvez algumas pessoas estão esperando não funcionar. Mas a Bíblia diz que ele sacudiu. Sacudiu, diz comigo, sacudiu. Aquela víbora no fogo. E nenhum dano veio sobre ele. E aqueles que achavam que Paulo era um assassino, agora estavam achando que Paulo era um Deus. As pessoas vão perceber que você serve a alguém que é maior do que você. As pessoas vão perceber que você é alguém sobrenatural, porque você carrega o sobrenatural. E estamos em um tempo em que vai ter uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Amém? E enquanto estamos em alegria, coisas vão fluir. Enquanto estamos em alegria, o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Porque no dia de Pentecostes, eles ficaram intoxicados com a alegria. Ficaram tão embriagados que achavam que eles estavam bêbados. E você já viu bêbado preocupado com conta? Você já viu bêbado pensando no amanhã? Tinha quando eu era adolescente, tinha um bêbado de plantão na minha rua. E bêbado tem a mesma conversa, né? E ele chegava lá meio cabisbaixo assim, mas quando tomava uma se transformava. E ele dizia, eu tenho sei quantas fazendas aqui. Tem um helicóptero aí vindo me buscar, viu? E a mulher dele entrava no bar, meu amigo, com raiva dele e xingava ele, safado, vai para casa, preguiçoso. E ele fazia, essa mulher. Aquilo não entrava. Então, se alguém bêbado com álcool, por um tempo momentâneo, se desliga da desgraça que vive e se liga a um outro lugar, imagine o que se embriagar com o Espírito Santo pode fazer. Quando você se embriaga com o Espírito, você se desliga da terra e você se conecta ao céu. Então, sabe, algumas pessoas só precisam se encher do Espírito.
com cânticos, salmos, hinos espirituais. Em vez de ficar murmurando, pensando por que não aconteceu, você vai dizer, eu vou me encher do Espírito. E eu declaro que nessas fases que estão por vir, você vai estar tão cheio do Espírito Santo, que vai ter uma placa na sua testa, não há vagas. Não há vagas para pensar pequeno, não há vagas para voltar atrás, não há vagas para desistir, não há vagas! Aleluia! Aleluia! Porque quando a glória de Deus está em manifestação, coisas mudam de uma forma radical. Mudam. Alguns estão esperando sentir uma vontade de rir para rir, mas é pela fé. É pela fé que você entra nesse fluir de alegria. Ah, mas eu nunca fiz isso, eu nem sei o que é isso. Eu nem entendo como funciona, mas às vezes a gente não precisa entender tudo, só precisa entrar. Eu vou voltar amanhã para Campina Grande, eu não vou chegar na porta do avião, eu só entro nesse bicho quando eu souber como é que ele fica lá em cima com 100 pessoas e não cai. Não, eu preciso ter detalhes aqui, eu preciso ter toda uma explicação, como isso acontece na física, como é essa história, e a gravidade, como isso funciona. Eu não sei nem 5%. Eu sei de uma coisa, eu vou entrar nele e ele vai me deixar onde eu preciso chegar. E quando você está numa atmosfera, porque, por exemplo, quando tem um jogo de futebol, né? Antes da pandemia, havia campeonatos que o cara pagava 10 mil contos. Meu filho, era 10 mil contos no ingresso para entrar lá. Então ele ia assistir, quem pagou e foi assistir, saiu de lá mais pobre. Quem estava lá embaixo jogando, saiu de lá mais rico. Então em um ambiente como esse, você tem duas opções, assistir ou jogar. Quando você só assiste, você volta para casa do mesmo jeito. Mas quando você diz, meu amigo, eu vou jogar. Eu vim aqui para que mudanças aconteçam. Eu vim aqui porque tem situações que por anos eu não consegui mudar. Mas quando o mover de Deus está em operação, aquilo muda em segundos. Eu estava numa conferência profética, em Recife, eu acho. E uma irmã chegou para mim. Não, na verdade ela era nova convertida. Ela veio para um culto e as pessoas começaram a correr, a pular, a rir. E ela ficava assim, né, vendo aquilo acontecer, nunca tinha visto. E o Senhor falou com ela, você tem duas opções aqui. Se escandalizar ou entrar nisso. E ela disse, eu vou entrar nisso. E daqui a pouco ela estava dentro da mesma atmosfera, rindo, se alegrando. E no final do culto ela chegou meio embriagada para mim. E falou, pastor, eu acabei de receber uma mensagem aqui do meu advogado. Eu tinha uma causa na justiça, 10 anos emperrado. E ele disse para mim, está resolvido. Ei, resolvido. 10 anos. Debaixo de uma circunstância. E porque se rendeu ao mover de Deus, aquilo foi resolvido. O advogado dela disse, eu não sei porque o juiz decidiu trabalhar hoje, mas está resolvido. Como você se comportaria se estivesse resolvido? Como você se comportaria se estivesse resolvido? Resolvido. Resolvido. Porque a alegria é um remédio. Amém? Quando você começa a entender o quão precioso é o que sai de sua boca. É como algo que o irmão Mark Hanks fala, ele dizendo que conversando com um médico, neurologista, ele disse, quando alguém fica com raiva por 2 minutos, aquilo afeta a sua imunidade por 48 horas. Quando ele começa a rir, e ele ri por 2 minutos, aquilo afeta a sua imunidade por 72 horas. Porque o que sai da boca está conectado a todo o corpo. É como um médico chegou, coreano, Papo Yang-Cho, e disse para ele, a ciência, nós fizemos uma descoberta agora, recente,
Esse cara fazia operações no cérebro. E ele disse que, na ocasião onde estava fazendo essas cirurgias, eles tocavam em partes específicas do cérebro. E quando, por exemplo, tocava na parte que a perna respondia, então ele tocava e a perna levantava. Quando tocava na parte que o braço respondia, ele tocava e o braço levantava. Mas ele disse, nós achamos algo interessante. Quando a gente toca numa parte do cérebro que é responsável pela fala, quando a gente toca, todo o corpo se mexe. E ele disse, essa descoberta foi sensacional. E o Po Yang Cho falou, eu já sabia disso. E ele disse, como? Você conversou com algum médico, algum especialista? Ele, sim, com o doutor Tiago, na Bíblia. Que diz que a boca, a língua é um pequeno membro que move todo o corpo. Então, sabe, quando a gente tem consciência disso, a gente vai falar certo. Em vez de a gente liberar. Então ele disse, quando alguém fala, eu estou morrendo, por exemplo, todo o seu corpo é afetado. Todo o seu corpo se programa para morrer. Mas quando você diz, eu estou animado, eu estou em Cristo, isso vai passar, isso não vai me destruir, todo o seu corpo recebe vida. Ah, eu não creio nisso. É verdade, você crendo ou não. É verdade você achando que é assim ou não. Sabe, irmãos, muitas pessoas vão ter as suas lógicas substituídas pela influência do poder de Deus. Porque a sua lógica não tem te levado a muitos lugares. Mas quando você cede ao poder de Deus e entende que Ele está disponível a mover qualquer coisa que o diabo um dia entrou, coisas vão entrar em uma atmosfera diferente, em ambientes diferentes, em formas diferentes. No Salmo 126, 1 diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E eles continuam, sim, certamente. Porque eles estão dizendo, se diziam entre as nações. O ímpio identificava que o Senhor estava fazendo grandes coisas pelo seu povo. E eles mesmos testificavam, sim, certamente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos empolgados. Por isso não desanimamos. Por isso estamos conscientes que mesmo que o homem falhe, Deus nunca vai falhar. Aleluia! Eu creio que nessa nova fase, que Deus está conduzindo essa obra, que Deus está te conduzindo, haverá uma visitação de anjos. Haverá uma manifestação do ministério dos anjos de uma forma muito poderosa do que já foi em qualquer outro tempo na terra. Porque sabe, Jesus sabia o que estava à sua disposição. Quando foram prender ele no Getsemane, Pedro partiu para cima do soldado, cortou a orelha dele. Eu penso que ele queria cortar o pescoço, mas o soldado deve ter se esquivado e pegou na orelha. Jesus vai, pega a orelha do chão, coloca no lugar de novo e diz, Pedro, se eu quisesse, eu chamaria 12 legiões de anjos para me socorrer. Uma legião de anjos é 6.000 anjos. 12 legiões são 72.000 anjos. E a Bíblia diz que um anjo só deu cabo de 185.000 homens. Então sabe de uma coisa, você pode estar sossegado aqui, porque há grandões cuidando do seu carro, há grandões cuidando dos seus filhos, há grandões cuidando da sua família. Enquanto você estiver fora, eu sempre falo, quando nós vamos levar a nossa filha na escola, papai e mamãe não vai estar com você nesse horário, mas alguém maior do que nós vai estar lá.
Eu não deixo ela preocupada, achando que alguma coisa vai acontecer, porque ela está guardada por alguém que é maior do que eu. Amém? Então eu declaro que uma nova fase está estendida sobre você. Eu declaro que um novo tempo, que a chuva serôdia está regando tudo que era seco, tudo que estava sem vida. E Deus vai estar liberando uma força nova, uma promessa nova, um fervor novo. E coisas serão diferentes nas fases que estão por vir. Aleluia! Deus está falando algo com essa irmã aqui. Ele está tirando tudo que estava te afetando, toda a angústia, todo o peso, e você estará leve para as próximas fases que estão por vir. Tudo que foi danificado será restituído. E toda a área que o diabo disse que você não seria mais feliz, Deus vai restaurar. E vai ser diferente nos próximos pontos que estão por vir. Amém? Principalmente em questões familiares. Eu sei que a decepção, quando vem de quem está perto, é mais dolorosa do que de quem está longe. Mas Deus pode consertar isso. E tem coisas que elas são tão enraizadas que parece que não tem como a gente arrancá-las, mas tem. Porque o Espírito Santo é o poder que tirou Jesus dos mortos. E se esse poder tirou Jesus dos mortos, ele pode tirar qualquer coisa da nossa vida. Mas tudo começa sendo vencido pela nossa boca. E você diz, eu perdoo, eu libero, eu não vou levar isso para os anos que estão por vir. E mesmo que o seu sentimento esteja contrário, mas você continua falando, continua dizendo, continua dizendo. E Deus está provocando uma intervenção, principalmente em questões familiares, em parentes complicados. E Ele está dizendo, resolvido. 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 Existe algo que começou nela, mas está fluindo em todo esse ambiente, com respeito a questões familiares. Em todo esse ambiente. Áreas complicadas. Feridas que ainda não foram tratadas. Mas pelo Espírito vai ser sanado. Mas pelo Espírito vai ser mudado. Aleluia. É como Deus dizendo, é comigo agora. Sabe quando Jesus apareceu para Saulo no meio do caminho? Que depois veio se tornar Paulo, mas era Saulo. Jesus parou ele e disse, por que você me persegue? Jesus tomou aquilo como pessoal agora. Ele não disse, por que você persegue os meus? Por que você persegue os meus servos? Ele disse, por que você me persegue? Se tornou pessoal. E o próprio Jesus parou ele no meio do caminho. Sabe, tem coisas aqui que Jesus vai se mostrar vivo e com provas infalíveis. E Deus está dizendo, eu estou lidando com isso. Eu estou entrando em cena. E quando Deus entra em cena, coisas mudam. Aleluia. Quantos estão prontos para coisas mudarem? Quantos estão prontos para tempos de refrigério na presença do Senhor? Para um mover onde sua vida vai ser afetada em todas as áreas. Em todas as áreas. Quando eu recebi o Evangelho, e minha mãe e minha família se tornou uma grande oposição ao que eu fazia. Eu lembro de um dia que ela jogou, o louvor pode ir se posicionando lá, por favor. E eu me lembro de um dia que ela jogou minhas roupas no meio da sala e mandou eu ir morar na igreja. Me expulsou de casa. Eu tinha 13 para 14 anos de idade. E eu ia morar onde? Se eu não tinha para onde ir. Mas ela precisou ir dormir. E quando ela dormiu, ela acordou no outro dia com um olho desse tamanho. E falou assim para mim, um homem de branco apareceu para mim ontem. E ele me falou para parar de perturbar você. E a mesa virou. E ela disse, como é que eu faço para receber esse Jesus?
E as coisas mudaram. Coisas estão para mudar. Porque Jesus vai se mostrar vivo. E com provas infalíveis. Aleluia. Fica de pé. Oh, rabacaçatarababacatchorelebebe. Sombra babatequelelebebe show. Mudanças, mudanças, mudanças. Pelo Espírito de Deus. Pela força da unção. 1 Pedro diz: regozije-se, alegre-se, com alegria inefável, recebendo o fim da sua fé. A alegria para o fim. Como Sheila falou aqui, para o cumprimento das promessas, para um tempo onde você sai do crer para o receber. E Deus está liberando uma força nova.